A unção do Espírito Santo não tem limites. Não tem limites. Vamos louvar esse hino. E hoje vamos falar sobre esses espíritos que agem em territórios. Como vencê-los. Como vencê-los. De uma vez por todas. Vamos louvar então este hino ao Senhor. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, acende, cante igreja, a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, Senhor, formoso és, tua graça, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade. Olha, gente, veja que fala sobre territórios. Quando a presença de Deus entra num lugar, na vida de alguém, na mente, no espírito, na alma, no corpo, quando a presença de Deus entra numa igreja, na tua casa, no teu trabalho, então, automaticamente o mal, ele tem que sair. Amém? Diga, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, me ensina, em nome de Jesus. Então preste bem atenção, porque já começou a mensagem. Senhor, formoso. Dá mais um ganho aqui, Reginaldo. Tua face eu quero ver, pois quando estás aonde? Você vai dizer isso na sua casa, no seu corpo, na sua igreja. Tua graça, o favor de Deus invade a nossa vida. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, Vem limpar, brilhar, resplandecer. Aonde a luz de Deus entra, as trevas se dissipam. Amém? Eu lembrei quando eu estava navegando no mar da Galileia, que eu vi a cidade de Gadara, aonde Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem que vivia no cemitério. Muitos trabalhos são realizados no cemitério. Este homem estava nu e vivia como louco, atacava as pessoas que passavam naquela região, era preso, mas nem os grilhões de cadeia suportavam a força física daquele endemoniado, que tinha mais de 6.000 demônios no corpo dele. E quando Jesus desembarcou, quando o viu, já disse: demônio, saia dele. Interessante que os demônios foram suplicar a Jesus. Deus não mede força com anjos, sabe? Os anjos têm que obedecer. Os soldados aqui, hoje eu coloquei eles para me obedecer, porque eu falei para alguns: vá orar. Pastor, hoje não. Soldado no quartel tem que trabalhar, vá orar. Não é sentimento.
Sabe, se eu fosse olhar meus sentimentos, eu não fazia rádio todo dia ao vivo e nem estaria pregando aqui toda quinta e domingo. Nem todo dia você está bem mentalmente, sabe? São ataques. Eu não estou muito bem para pregar hoje não. Estou tão tristinho, não vou fazer programa de rádio não, nem pregar. É aí que você tem que ir para a batalha, para a guerra. Amém? Porque a nossa luta é contra inimigos invisíveis. E o inimigo tem uma arma, o pecado. Ele quer que você peque e permaneça pecando, para que ele tenha legalidade para agir livremente na sua vida. Então, esses espíritos estavam no corpo daquele homem, mais de 6.000, porque esses anjos caídos não têm corpos, são como parasitas, e eles odeiam o ser humano, então eles entram através do pecado. Veja, existem vários tipos de pecado. Existe o pecado sexual, o adultério, a prostituição. Mas não pense que o diabo gosta do sexo, que o diabo gosta, sabe, que um ser humano se relacione com o outro fisicamente. Não, ele odeia, porque o sexo foi criado por Deus para que o casal venha desfrutar um do outro. Então, para atrapalhar isso, Satanás coloca o quê? O adultério. Ele coloca o sexo ocasional, a prostituição, sabe? Satanás odeia o ser humano, porque o ser humano, ele tem a oportunidade de sentir sabores, cheiro, sabe, do calor humano e de se relacionar. Para você ter uma ideia, é tão sério o pecado sexual que a Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 6, que aquele que se une a uma prostituta torna-se uma alma com ela. Então a pessoa que acaba se relacionando com vários parceiros, então essa pessoa vai se conectando a outras pessoas, e o que tem naquelas pessoas, sabe, é o que passa para ela. Interessante que o Espírito Santo, só Jesus pode te batizar com o Espírito Santo, mas os demônios que Jesus disse que são reais, lá em Mateus 10:10, lá em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Então o ladrão, Jesus disse que ele não entra pela porta das ovelhas, ele pula a cerca, ele é ladrão e ele não pede permissão. Então como é que ele age? Ele quer fazer o ser humano se afastar de Deus, mas Deus ama a humanidade. Como foi que o primeiro homem que foi colocado no jardim, no Éden, no paraíso, lugar de delícias, e Deus abençoou ele com a bênção da multiplicação? Não era para o homem ser estéril, não era para Abraão ser estéril, nem Sara, nenhuma mulher como Ana ficar estéril. Deus nos fez para darmos fruto. Deus nos fez para abençoar nossas colheitas, nossas finanças, para que venhamos multiplicar. A bênção de Deus multiplica na tua vida. Amém? A bênção traz a multiplicação, a bênção traz provisões, traz o pão nosso de cada dia. Deus não quer que você fique endividado, não tenha como saldar suas dívidas, pagar suas dívidas ou honrar seus compromissos, não é? Deus, ele quer que você esteja bem, que você seja feliz, que você seja abençoado, mas isso só é possível com a obediência. Amém? Amém, igreja? Diga obediência. Por que que o pecado, a miséria, a morte, as maldições, as pragas entraram na humanidade? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, nós vemos que Jesus foi lá, libertou aquele homem, mais de 6.000 demônios saíram. E quando as pessoas da cidade chegaram ali, viram que aquele homem estava vestido, ele estava em perfeito juízo. E o que é que a cidade dos Gerazenos fizeram? Expulsaram quem? Jesus.
disseram: não queremos esse homem aqui na nossa cidade, não queremos essa doutrina aqui. Então, quando você expulsa Jesus do seu trabalho, das suas finanças, da sua casa, da sua vida, quem é que fica? Quem é que entra livremente? Os demônios. E os demônios são reais. Olha, a Bíblia diz, escute bem, nós vamos navegar na palavra hoje. Aperta os cintos aí, prepara a Bíblia, caneta e papel. Todo domingo pela manhã você deve trazer, porque nós vamos navegar na palavra. Em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz que nós devemos, tomar toda a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra as pessoas. Eu não tenho inimigos seres humanos, eu tenho inimigos espirituais que usam os seres humanos. Porque quando você começa a pensar que tem inimigos seres humanos, você começa a machucar as pessoas e se magoar também. Então a mágoa é uma porta aberta para os demônios andarem na sua vida. E quando Jesus então expulsou aqueles demônios, o rapaz foi curado, estava em perfeito estado, mas a cidade expulsou Jesus dali. E se expulsou Jesus, aquele território onde Jesus foi proibido de ficar e de entrar, então os demônios agiam livremente naquele território. Então hoje nós vamos falar sobre esses demônios que agem em territórios. Quando eu tive a visitação do anjo Emanuel, que me apareceu no Pontal em Maria Farinha, ele me disse o seguinte, ele disse: eu sou o responsável por esse território, eu sou o responsável por esta região. A Bíblia diz que há um anjo chamado Miguel, que a responsabilidade dele é proteger Israel. Ele fica ali acampado com o seu exército, naquela região, naquele país. Então há anjos, arcanjos, querubins e serafins. Há anjos que estão atuando, nas autoridades políticas, civis, militares, religiosas, a nível de país, a nível de província, de estados, a nível de bairro, e também a Bíblia diz que eles ficam acampados ao nosso redor. Então há anjos que não receberam ordens, anjos de Deus, para proteger uma região. Eles não comandam uma região, eles recebem ordem de um anjo superior para proteger você. Deus então dá ordem aos seus anjos para ficar ao nosso redor. De repente tem um anjo que onde você vai, ele acompanha você, um ou dois anjos lhe protegendo. No meu caso eu já sei que são dois, porque já foi revelado isto antes, de várias maneiras foi confirmado que são dois anjos que me acompanham, um da cura e um da libertação. Então é desta maneira que Deus me usa no ministério: ensinamento, cura e libertação. Cada pessoa recebe então este anjo quando aceita Jesus. Aonde você vai, ele vai protegendo você. Às vezes você nem aceitou Jesus, você nasceu, veja que uma criança, Deus vai lá protegendo você. Você nem era ainda uma pessoa que se dedicava a Deus, você já sofreu de repente um acidente, foi livre de morte, você já sofreu tantas coisas na vida e Deus protegeu você e te ajudou, você está vivo até hoje. Por quê? Porque você está debaixo de uma proteção divina. Amém, igreja? Há anjos lhe protegendo, Jesus te amou primeiro, antes de você aceitá-lo. Ele já estava guardando teus passos e protegendo você. Agora, os demônios, assim como Deus é real, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como os arcanjos, querubins e serafins são reais, estes anjos que caíram, que hoje são demônios, que se fazem passar por pessoas que morreram, eles agem de várias maneiras, trabalham organizadamente, eles trabalham a principados, como diz em Efésios 6:10 em diante, a potestades e a territoriais, dominadores territoriais. Então há espíritos que
agem jogando uma nação contra outra, sabe? Influenciando nações. Há demônios que agem causando desastres aéreos, erupção de vulcões, tsunamis, sabe, catástrofe, até mesmo natural. Isso aconteceu no livro de Jó, quando o fogo caiu do céu e matou o rebanho de Jó e os empregados. Então só Deus para nos proteger de fato e de verdade. E há espíritos territoriais que são chamados dominadores. Por quê? Porque esses demônios, mesmo a patente deles sendo menor, eles recebem ordem dos principais demônios da escala de Satanás, dos principados, para atuar em cada pessoa na face da terra. Eles vieram tão somente para matar, roubar e destruir. Então, o que é que ele se alimenta? Satanás se alimenta de sujeira. Satanás se alimenta do pecado. Satanás se alimenta, sabe, da imundícia. De tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus é santo. Todas as vezes que Deus chama alguém para a batalha ou para fazer alguma coisa para ele, Deus diz que esta pessoa deve se purificar, se santificar. Como foi que entrou a praga no mundo, as doenças no mundo, a miséria, sabe? Como foi que entrou os assassinatos, a violência? Através do pecado, quando o homem desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz em Romanos 3, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o que é que Jesus fez? Jesus veio e tomou o nosso lugar para resolver esse problema do pecado e da maldição, sabe? Da vingança do nosso Deus contra aqueles que praticam males. Agora, Deus deixou muitas promessas de proteção, porque Deus quer nos proteger. E uma delas está no Salmo 91. Vamos ler agora? Vamos lá. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob, ou seja, debaixo das suas asas, você estará seguro. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. É escudo o quê, igreja? A fidelidade de quem? De Deus. Deus é fiel e te protege com um escudo protetor. Eu lembrei, esses dias eu preguei sobre Jó na Rádio Emanuel, e Satanás disse assim, quando Satanás veio por entre os anjos, Deus disse: Você observou o meu servo Jó? Porque Deus sabia que ele tinha observado. Homem íntegro, fiel, temente a mim, se desvia do mal. Aí Satanás disse: Também o Senhor cercou ele e tudo quanto ele tem? Então essa redoma protetora, Satanás vê você, mas não sabe o que você pensa. Por isso que é muito bom orar também na mente, sabe? Orar na mente. Ele não sabe o que você pensa. Então ele vê você, mas quando vem, bate neste muro de proteção que protege a sua vida. Amém? O grande problema é quando esse muro de proteção, ele sai. E como é que esse muro de proteção sai? Vamos lá. Ele o livrará do laço do passarinheiro, do veneno mortal. Ele cobrirá você com suas penas. Debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade deles é o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste
que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga ou a mortandade que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Quem crê nisso? Quem crê na palavra de Deus? Será que Deus ele mentiu? Por que alguns crentes são atingidos então? Por que algumas pessoas são atingidas? Se a Bíblia diz aqui, repare, olha só, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça ou praga alguma chegará à tua tenda, que era a casa das pessoas na época, hoje é casa. Nenhuma praga chegará em nossa casa. Está percebendo que são territórios aqui? Lugares. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, é você quem pisa. Pisoteará o leão forte, que é o diabo, e a serpente, que é o demônio, o diabo. Porque ele me ama, ou porque a mim se apegou com amor, tem tradução. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei o quê? Resposta. Na sua adversidade estarei com eles. Você vai passar por adversidade, mas não sozinho, estarei com ele. Veja que coisa, hein? Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga glória a Deus. Deuteronômio 11, 26. Pastor, se essa promessa é de Deus, por que algumas pessoas são atingidas pelas doenças, pela praga, pela miséria, não é? Porque algumas pessoas são atormentadas por espíritos de depressão, opressão. Como é que Satanás oprime alguém? Visão de vultos, audição de vozes. A pessoa vê vultos, ela ouve vozes, e Satanás coloca ela, sabe, numa situação que ela não consegue dormir, insônia, e a pessoa fica atormentada. Opressão maligna. É uma opressão maligna na alma da pessoa. Ela não dorme, ela não tem paz, ela não come direito, sabe, as carnes sempre se tremendo. Nada está acontecendo no estereótipo, mas ela está com muito medo sempre atormentada. São espíritos territoriais, são espíritos dominadores, principados, potestades e dominadores. Esses dominadores, em alguns lugares, eles agem se fazendo passar por espíritos de luz. Esses dominadores, dependendo de cada pessoa, tem pessoa que quer tomar, de repente, quer tomar o cônjuge da outra, vai lá e faz bruxaria, e o demônio vai lá e pede sangue de animais, e a pessoa às vezes não sabe por que está sofrendo, que derramou sangue inocente de criança ou de animais. Então cada lugar é um nível diferente, mas tudo é demônio, é tudo farinha do mesmo saco. Agora, em cada pessoa ou para cada classe, dependendo da mentalidade da pessoa, olha, eu vou para esses lugares, mas lá só faz o bem. Mas a Bíblia diz que Satanás não faz bem a ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não importa se ele diz que é de luz, ainda que um anjo de luz venha e anuncie outra doutrina, ele deve ser o quê? Expulso, amaldiçoado. Então, essas doutrinas e práticas, sabe, traz a praga e a maldição para a vida de muitas pessoas. E o povo de Israel, na época de Elias,
ia buscar a Deus, fazia sacrifícios a Deus e também a Baal. E há muita gente assim, que ainda não cortou totalmente o vínculo com os deuses falsos deste mundo. Servem a Deus e servem aos espíritos malignos. Elas fazem oferendas a Deus, mas fazem oferendas aos espíritos malignos. Ou já fizeram no passado, ou alguém da família fez no passado, e esse pacto não foi quebrado na vida dela ainda, mesmo ela dentro de uma igreja. Por quê? Como é que o diabo consegue agir? Através de práticas pecaminosas. Eles se alimentam do pecado. Então cada pessoa deve fazer uma autoanálise da sua vida e ver no que é que eu estou errando, no que é que eu estou pecando, no que é que eu estou desagradando a Deus, para que esses espíritos venham agir na minha vida com essa força toda que eles dizem que têm, mas que a Bíblia diz que eles já foram destronados, eles não têm corpos, eles não podem atingir, sabe, a casa do cristão, a casa do crente, não pode entrar no corpo de quem entrega a vida a Jesus. Mas por que a pessoa às vezes é batizada nas águas, está numa igreja, e ela ainda passa por esse tipo de opressão e não vence? E não vence. Satanás entra na mente dela, entra no organismo dela, no sistema dela, no corpo dela, e ataca destruindo tudo, devastando tudo. Todos nós recebemos ataques, mas há ataques que Satanás faz, vem de uma maneira na vida de algumas pessoas, mesmo dentro das igrejas, que elas passam a realmente ter influência maligna dentro delas. Então há espíritos que eles, sabe, são extremamente territoriais. São mais de 20 anos trabalhando com libertação, dos quais passei alguns anos na África. Eu acompanhei muitos casos. Uma das coisas que eu percebi ao longo dos anos, Satanás gosta de sujeira. Ele gosta de ficar em lugares na sua casa onde tem roupa velha, sabe, aqueles sapatos velhos que você nem usa nem dá a ninguém, aquelas tralhas velhas, aquele quarto lá que é o quarto da bagunça. Ele gosta desses lugares, ele gosta de sujeira. Tem pessoas que aonde vai, leva a tralha para dentro de casa, sabe? Geralmente há espíritos que atuam em pessoas, elas perdem. Você pode ver que quando entra na mente de alguém esse tipo de espírito, a pessoa deixa a barba crescer, não toma banho, sabe? Ela não cuida do seu higiene pessoal. Por quê? Satanás gosta de pecado, Satanás gosta de sujeira, ele gosta de imundícia. Então, quando eles saem da vida de alguém, olha o que diz aqui. Vamos rapidinho em Deuteronômio 11:26. Prestem atenção. Estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu quero proteger vocês, eu quero abençoar vocês, eu quero prosperar vocês, eu quero dar saúde a vocês, eu quero, sabe, trazer o pão nosso de cada dia, eu quero prosperar, que haja multiplicação na vida de vocês. Mas há um critério, há um princípio para receber a bênção de Deus, que enriquece e não traz desgosto, e que multiplica na sua vida e te leva para o céu. Há um critério, há um princípio, e esse princípio é relacionamento, amizade com o Espírito Santo, oração, jejum e obediência.
Você precisa estar alinhado com Deus para que Deus conclua na sua vida o projeto e o plano que Ele tem para você. Amém? Agora, Ele deixa-nos à vontade para escolher. Você pode escolher não pecar mais, sair de um sistema que lhe prendeu ao pecado e dizer: eu não quero mais, eu não vou mais me relacionar fora do casamento, eu não vou mais praticar o sexo antes do casamento, eu decido isso. Sua carne vai pedir, mas o Deus que viu você orando e fazendo esse voto vai te dar força para não se conectar sexualmente de uma forma que desagrade ao Senhor. Amém? Então, aqui, vejam, o que é que essas pessoas, elas faziam? Se conectavam espiritualmente a outros deuses. Quem eram esses deuses? Anjos caídos, demônios. Então Deus está dizendo: a bênção tem uma condição. Se vocês obedecerem, então vocês serão abençoados. O que é que a bênção de Deus faz na vida de alguém? Traz a cura, liberta você, faz você uma pessoa feliz, te dá livramento de morte, sabe? A bênção de Deus traz proteção para você, para sua casa, sua família. A bênção de Deus é tudo de bom, e a maior bênção que é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Agora, veja aqui o que diz, vamos lá, rapidamente, no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 25, versículo 21, capítulo 11, versículo 21, livro de Lucas. Tema de hoje: espíritos que agem em territórios, demônios que se dizem dono de alguém, sabe, que agem dentro de uma casa, de uma residência, não é? Que agem dentro de um comércio. Demônios que entram na mente de alguém, no corpo de alguém, dizem: esse corpo é meu, e acabou. Como vencer esses tipos de demônios? Territoriais, dominadores. Eles se alimentam do pecado, vocês já sabem disto. Então aqui, Jesus dá um exemplo. Primeiro eles acusam Jesus de ter libertado um homem, e diz que Jesus expulsou os demônios porque era feiticeiro. Porque Jesus estava endemoniado. Aí Jesus disse: olha, o pecado contra o Pai tem perdão, contra o Filho também. A blasfêmia, não é pensamento, a blasfêmia, o que você fala conscientemente. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu expulso Satanás pelo poder do Espírito Santo, pelo dedo de Deus. Agora, versículo 21, Jesus diz assim, ó: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que o confiava e divide os despojos. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando um anjo ou anjos caídos entram na casa de alguém, ou no quarto daquela casa, ou no corpo de alguém, só alguém mais forte pode tirar. Porque aquele homem está lá dentro com armadura. Os demônios são ousados, são guerreiros, são persistentes. Só alguém mais forte pode entrar ali e arrancá-los à força. Veja, tem que ser alguém mais valente do que eles que são valentes. Eu estava ministrando libertação, eu não sei se os pastores aqui se lembram. Era um senhor de idade, que eu batizei ele e a esposa dele nas águas, morava em Água Fria, e o telefone tocou, e esses demônios estavam agindo na vida desse senhor e dessa senhora. E de repente, na casa deles, as empregadas pediam demissão, porque tinham medo. Até empregadas evangélicas saíam correndo de medo de lá.
Elas passavam a roupa, lavavam a roupa, passavam, deixavam em cima de uma mesa. Do nada a roupa pegava fogo. A cortina da casa, do nada, pegava fogo. Tinha que jogar água e chamar os familiares, porque ele já tinha, acho que uns 90 anos ou mais, não é? E ela também, muito idosa, só que lúcidos. E quando eles me ouviam pela rádio, saía alguém de um quarto, de grande estatura, um homem de grande estatura, de pele escura, e pegava o rádio e jogava no rosto da mulher que estava me ouvindo, através do rádio. E pegou a televisão e derrubou a televisão, mexeu os móveis, derrubou a televisão no chão. E eu fui chamado para ir lá. E quando eu chego na porta, eu me lembro desse dia, quando eu chego na porta, a secretária do lar, a moça que ajudava lá, disse: pastor, entre logo. Eu falei: está trancado aqui. Quando eu falei isso, o Espírito já gritou lá de dentro, manifestou. E eu entrei, expulsei, nada aconteceu, só vi as roupas e a cortina queimada, e ministrei sobre eles e vir para a igreja. Quando eu chego aqui, o telefone toca de novo: pastor, assim que o senhor saiu, a cortina pegou fogo de novo. Aí eu voltei lá de novo, voltei, ungi com óleo, sabe? E disse: essa casa e essas vidas pertencem a Jesus Cristo. Falei: vocês devem se batizar nas águas, devem entregar a vida a Jesus. Eu sei que vocês já fazem parte de uma religião, foram batizados ainda recém-nascidos, mas vocês devem agora conscientemente entregar a vida a Jesus. Porque quando vocês eram pequenininhos, vocês não sabiam, não tinha poder de decisão. E aí marcamos o batismo. Eles entregaram a vida a Jesus, marcamos o batismo. Mas havia um quarto fechado, lacrado. Olha para mim, igreja. Havia um quarto ali lacrado. Um quarto fechado. E aí aquilo, o Espírito Santo falou comigo: pergunta que quarto é aquele lá. Porque todas as vezes que a gente expulsava os demônios se escondiam em algum lugar. E bastava a gente sair da casa que o Espírito apanhava eles lá de novo. E eu ia e voltava, ia e voltava. Eu digo: meu Deus do céu, mas que é isso? Aonde esses demônios estão? Eu falei: demônios, eu vou perseguir vocês. Eu vou descobrir onde vocês estão. Vou perseguir vocês. Porque são espíritos que dizem: essa casa é minha, essa pessoa é minha, esse corpo é meu. São demônios que, os demônios são reais. Quem denunciou eles, talvez você ache que isso é bobagem, mas quem denunciou foi Jesus. Se você acredita na palavra de Jesus, você vai acreditar nisso. Então, os demônios estavam dentro desse quarto. Havia um altar. Havia um altar dentro do quarto, cheio de imagens de escultura e oferendas aos espíritos naquele quarto. Naquele quarto havia o quê? Sacrifícios, oferendas aos demônios naquele lugar. Então, veja o que aconteceu aqui. Quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim. Não tem meio termo não. Ou você está com Jesus ou está contra. Tem esse negócio de em cima do muro imaginário. Eu nem sou de Deus, mas também do diabo eu não sou. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não entrega a vida a Jesus, pode procurar aí autoajuda, técnica para prosperar, para ficar rico. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Vejam, quando o espírito imundo, o espírito o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Então ele gosta de quê? Sujeira, imundícia. Quando o espírito imundo sai de um homem, de um ser humano, passa por lugares
áridos, procurando descanso. Viu quando o Espírito disse para mim que estava cansado? Cansado de quê? De apanhar, de levar fogo, não é? A senhora colocou o feitiço para fora. Vejam. E não encontra, porque ele não encontra descanso. Volta para onde? Para a casa de onde saiu. Seja aquele quarto cheio de tralhas, seja aquele corpo que vive no pecado, aquela pessoa que vive na conexão do pecado, seja qual for o pecado. Então diz assim, ó. E não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa sem ninguém, ó, sem Jesus, varrida e em ordem, limpinha. A casa está limpa. Quando o demônio sai, o corpo fica limpo. A pessoa é curada, a praga vai embora daquela loja, sabe? Vai embora daquela casa, vai embora daquele corpo. Então fica limpo, em ordem. Então ele vai, traz outros 7 espíritos piores do que ele vai buscar reforço, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquela pessoa, daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Veja que coisa interessante. Vamos lá, vamos navegar por causa da hora, navegar na palavra. Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Demônios territoriais, espíritos territoriais, dominadores. A Bíblia diz em Efésios, principados, potestades e dominadores. Como vencê-los? É um inimigo invisível, não adianta querer vencer na carne. Tem pessoas que trabalham, o trabalho não vai. A empresa não vai. A vida sentimental, a família, a saúde, vive à base de medicamentos, não tem paz, não dorme. Por que isto? Como vencer isto? Com a força do braço? Batendo com a Bíblia? Sabe? No ar? Como fazer isso? Lendo o Salmo 91 apenas? Deixando a Bíblia aberta no Salmo 91? Não. Esses espíritos têm que ver algo em você. Sua atitude tem que ser uma atitude de santidade. Olha, se você não for santo, não se santificar, não tem milagre, não tem vitória, não tem bênção na tua vida. Vejam, eu vou provar na palavra. Vamos lá, vamos navegar aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, diga comigo, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem são os gentios? Povos que não pertencem a Israel. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Amém? Vamos voltar lá, Deuteronômio 21, 22. Vamos navegar. Eu quero que vocês tenham habilidade com a palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, nós estamos nessa campanha todos os domingos, 9 horas da manhã. Você que está em casa, estamos aqui na rua Ayrton Senna do Brasil, 230, Jardim Fragoso, Olinda. E nós estamos buscando a unção de Deus. Estamos na campanha Unção de Samar, porque nós queremos bênçãos. Todos nós queremos a bênção de Deus. E a bênção de Deus, sabe, nos faz fecundos. A bênção de Deus faz com que você venha prosperar na terra e ter a sua salvação garantida quando Jesus chamar você. Então vamos lá. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro,
não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês contaminou o quê? A terra. Você pode contaminar seu corpo, você pode contaminar sua casa, você pode contaminar seu trabalho. Falcatruas no trabalho, dinheiro fácil, vai corromper o seu trabalho, vai destruir o seu trabalho. Lavagem de dinheiro dentro de um ministério corrompe o ministério. Sabe? Muito cuidado. Quando a igreja cresce, uma das coisas que os líderes, nós temos que tomar cuidado é com presentes. Com presentes. Porque chega pessoas, não é? Que vêm nos dar presentes. De onde vêm esses presentes? De onde vem esse dinheiro? Principalmente se for em troca de apoio político. De onde vem isto? Então, nós não podemos contaminar nossa terra, nosso ministério, nossa casa, nosso corpo. Veja que quando Caim derramou o sangue do irmão, então Deus disse o quê? Caim, tem uma maldição, porque você contaminou a terra. A terra para você não vai te dar lucro. Tu vai ser um vagabundo na terra. Tu vai andar perambulando. E tem gente assim, não dura emprego nenhum, é uma maldição. Mas o que é que Caim fez? Derramou o sangue do irmão. E a Bíblia diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Veja que coisa interessante. E Satanás quer que você tenha ódio desse ou daquele. Satanás não quer que você odeie a situação, que você persiga os demônios. Ele quer que você culpe as pessoas por um fracasso seu, sabe? Que você não assuma seus erros. Ah, porque minha igreja é fraca, meu pastor, minha mulher, meu esposo, meus filhos, ninguém me ajuda. E você não assume responsabilidade na vida. Por isso que lá em Efésios 6:10 diz: nossa luta não é contra as pessoas, é uma maneira de guardar o nosso coração. Amém? Nosso inimigo não é aquela vizinha chata de galocha, aquele colega de trabalho mala. Não, nossos inimigos não é a sogra, não é as pessoas. Nossos inimigos são os demônios. Amém? Amém? Eu falei de sogra, alguém disse um amém meio fraco, viu? Amém. Eita, Pai. Vamos à palavra? Veja que coisa. Então, contaminam a terra. Se o Deus, a terra que Deus deu a você por herança. Ainda em Deuteronômio 30:19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vamos navegar na palavra. Quem tem glória, dá glória. Glória. Quem tem glória, dá glória. Glória. Veja que Jesus se fez maldito por nossa causa. Então ele levou o quê? Toda a maldição. Se Jesus levou toda a maldição, se a Bíblia diz no Salmo 91 que tem anjos, que Deus dá ordem aos anjos para nos proteger, por que que o mal atinge muitos de nós e nós não conseguimos vencê-los? Que uma coisa é ser atacado e revidar e vencer. Outra coisa é aqueles espíritos se alojar e vencer você. Há uma diferença. Todos somos atacados. Mas por que que muitos não têm força para revidar e vencer? O que é que alimenta os demônios? O que é que dá legalidade aos demônios? O pecado. Ele se alimenta do pecado. Deus quer que vivamos em santidade.
Então a santidade traz a unção e o poder, o pecado traz a maldição. A santidade traz a bênção, o pecado traz a morte. Então vamos lá. Hoje, diga hoje. Não é amanhã não, é hoje. Invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Vocês amem o Senhor, o seu Deus. Amém? Ouçam a sua voz e se apeguem fielmente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Digam glória a Deus. Então veja que coisa, é promessa. Deus não mente, Deus não falha. Então Deus, Ele diz, olha, eu tenho testemunhas, o céu e a terra testemunham. Está aí diante de você, você que vai decidir o que você quer. A bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E Deus ainda dá uma dica, escolha pois a vida. Vamos lá, Provérbios 26, 2. São inúmeras passagens que falam sobre isso. Eu escolhi algumas, eu quero acelerar por cada hora. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem causa ou sem motivo justo não pega. Diga comigo, maldição sem causa não pega. Agora, por que pega em alguns? Se está na igreja, se canta no coral, ou se prega, se está na presença de Deus, supostamente, por que pega? Desobedir, pecados. Jeremias 42, 22. Jeremias 42, 22. Pastor, só está fazendo a gente mergulhar na palavra, é isso mesmo. Para que você saiba que está escrito. Para que você entenda que não é opinião humana de homens, Deus deixou por escrito. Jeremias 42, 22. Essa semana inteira na Rádio Emanuel vamos falar sobre isto. Demônios que dizem, essa casa é minha, essa família é minha, esse corpo é meu, sabe? E ficam escondidos em quartos, fica escondido, sabe, naquele canto daquela loja, ou na porta da empresa, para ninguém chegar para comprar. São demônios territoriais. Vamos lá. Há várias maneiras deles entrarem. Seja através da mãe apresentar o filho aos demônios, ou o pai fazer pactos, não é? Há várias maneiras. Ou a pessoa, ela se conectar a vários pecados, não é? Como a orgia, os adultérios, a prostituição, ela viver na prática dessas coisas, ou idolatria, ou oferendas aos demônios, não é? Há várias maneiras, vamos lá. Quando o Senhor não pode mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Então, veja que a maldição se pegou no território, num lugar, naquele ambiente, onde há o quê?
práticas de impiedade, repugnantes. Coisas que Deus, que Deus proibiu. Proibiu. Vamos lá. Deixa eu pular algumas aqui, são muitos versículos. Uma das coisas que abre porta para os demônios, que dá legalidade aos demônios, Provérbios 20, no versículo 20. Provérbios 20, versículo 20. E também você pode encontrar, depois você vê lá em Efésios 6. É a mesma coisa. A conexão do Velho com o Novo Testamento. Em Efésios 6 diz: filhos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e para que sejas de longa vida sobre a terra. Aí tem filho que bate em pai e mãe, tem filho que rouba. Eu acompanhei um caso de uma mãe que vendeu uma casa. Pastor João Lima lembra disso aí? A mãe vendeu uma casa. E aí essa mãe disse: pastor, olha, eu vendi essa casa e estou indo com o meu filho, porque nós vamos retirar uma parte do dinheiro e eu estou com esse dinheiro para depositar. Ela nem conta tinha, ela abriu uma conta e foi depositar o dinheiro. E levou o dinheiro em mãos com o filho. Na fila do banco, dinheiro grande. Na fila do banco, o filho dela disse assim: mãe, fica aqui que eu vou aqui no banheiro. E o filho roubou a mãe. O filho levou o dinheiro da mãe, deixou a mãe lá plantada. Isso eu acompanhei, eu vi isso, acompanhei, atendi. Esse filho levou o dinheiro da mãe viúva. A mãe ficou viúva, o marido morreu, ela não sabia fazer nada na vida, deixou bens, ela vendeu uma casa para sobreviver. Ele pegou esse dinheiro e levou. Aí sobrou 10 mil reais desse dinheiro. Aí a filha dessa pessoa disse assim: coloca, mãe, o dinheiro na minha conta. Aí a filha foi lá, a filha dela foi lá, o filho roubou. E a filha foi lá e gastou todo o dinheiro sem a mãe saber. E a mãe ficou numa situação muito difícil, não é? Muito difícil mesmo. Então, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que você viva uma longa vida sobre a terra. Satanás quer magoar você. A Bíblia diz: pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Mas de repente seus pais provocaram sua ira. Você foi criado de uma maneira que você tem mágoa do seu pai e da sua mãe. Perdoe isso, lute, diga: Deus, eu não quero esse sentimento dentro de mim. O meu inimigo não é meu pai e minha mãe, são vítimas do diabo que engana eles. Meu inimigo é Lúcifer, é Satanás, são os demônios. Eu quero liberar o perdão para a minha mãe de verdade, para o meu pai. Me ajude, e Deus vai te ajudar quando você tomar essa decisão, porque perdoar é decisão, santidade é decisão. Amém? Aí a ajuda vem de Deus, Ele vem e te ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Amém, igreja? Provérbios 20, 20 diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá, vai morrer logo. Vejam, na mais profunda escuridão, vai para onde? Vai para onde? Para a mais profunda escuridão. É forte ou não é isso, gente? Veja como o inimigo quer que você seja vencido pelos sentimentos. Gênesis capítulo 4, versículo 10, é o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá, vamos acelerar. Você que está em casa aí, dá um like, compartilha se estiver gostando e marca alguém aí, um amigo, uma amiga. Também vai encontrar essa mensagem no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Vamos lá. Glória a Deus. Veja que coisa, hein? Disse o Senhor:
O que foi que você fez? Escutei da terra. O sangue de seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, quando você for trabalhar naquela empresa, naquela loja, naquele comércio que você colocar, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo, vai ser perseguido, errante, vagabundo pelo mundo. Que maldição terrível. E tem pessoas que esses espíritos entram e faz a pessoa viver desse jeito. Não dura emprego nenhum, não dá certo em lugar nenhum, vive errante por aí, começa uma coisa, não termina. Quantas pessoas estão vivendo assim? Começa um trabalho, viu a dificuldade, às vezes até pregadores. Que dificuldade, que rua é essa? Meu Deus, cadê o povo na igreja? Desiste. Tem pessoas que elas são campeãs em começar e não terminar. É um mal, é uma perseguição, é uma opressão. Por quê? Esse aí literalmente matou o irmão dele. Mas muitos de nós odiamos o nosso irmão. Ficamos com mágoa do nosso irmão. E a Bíblia diz que quem odeia seu irmão é assassino. Então, temos que tomar decisões para que a bênção do Senhor repouse sobre a nossa vida, caia sobre a nossa vida. Amém? Isso é pessoal, é decisão, é individual. Ainda em Gênesis, vamos lá, capítulo 3, versículo 17. E ao homem declarou: visto que você, seu banana, me empolguei. E disse ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra. Agora a nível global, ó. Uma maldição, não só territorial, porque ele perdeu o jardim, mas vejam, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Meu filho, tem que trabalhar para pagar esse cartão, viu? Todos os dias da sua vida ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Quer dizer, você vai morrer também, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Veja que coisa, hein? Veja que coisa. Desobediência ao Senhor faz com que o mal, a praga, se aloje e tenha força contra a nossa vida. Vamos lá. Meu Deus, olha, se você quiser me acompanhar, eu vou voltar lá em Deuteronômio 23, 9. Eu sei, eu devia ter colocado em ordem, mas sabe, é que as minhas pregações são assim. Não é uma coisa muito que eu vou elaborar, fazer um estudozinho, não. Eu deixo vir, eu deixo fluir. Então Deus vai me dando, eu vou anotando. Deus vai me dando, eu vou escrevendo, eu vou anotando. Vamos lá. Ontem estava um frio lá no Pontal, que não foi brincadeira não. Mas a glória de Deus desceu, foi muito forte. Deuteronômio 23, 9. Quando estiverem acampados em guerra, diga: eu estou em guerra. Não contra as pessoas, diga alto, não contra as pessoas, mas contra o meu verdadeiro inimigo. Diga: Satanás e seus demônios. Não diga inimigo, não, é Satanás mesmo. Satanás e seus demônios. Diga: está debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Vamos lá. Bateu com o pé. Bem, vamos lá. É a modernidade, né, pastor João Lima?
Quando for bater com o pé, bate com o pé firme, não bate com a pontinha do pé não. Isto, eita papai, vamos lá. Quem tem glória, dá glória. Quem quer a bênção do Senhor? Vamos lá. Quando estiverem acampados lá no pontal, em qualquer lugar, no monte, sabe? Ou na sua casa, no seu quarto, em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro, devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. O que é isso, poluição noturna? Veja, antigamente os soldados iam e se masturbavam. O que é que eles faziam? E hoje acontece isso também. Quantos homens casados aí viciados em masturbação, viciados em pornografia pela internet? Quantos? Seja o homem ou a mulher, se você está em batalha contra o inimigo que te persegue, você tem que se purificar e se santificar. Amém? Amém. Olha o que acontecia com ele na madrugada. Ele tem que sair do acampamento. Mas ao entardecer, quer dizer, tem perdão, diga tem perdão, tem misericórdia de Deus. Mas ao entardecer, ele se levantará ao pôr do sol e poderá voltar ao acampamento. Quer dizer, não vai parar de lutar por causa disso não. Eu atendi, escute bem, um auxiliar, um diácono solteiro que estava se preparando para ser pastor. E aí ele fazia parte, a liderança era muito rígida. Muito rígida. E aí eu vi ele saindo de dentro do gabinete pastoral chorando. Chorando. E ele disse para o músico da igreja, o tecladista, ele disse: eu vou cometer suicídio. Porque se eu não sirvo para Deus, para a obra, eu não quero mais viver. E aí o rapaz me chamou, o tecladista, e falou: olha, ele vai cometer suicídio. Eu chamei ele, falei: vem cá, rapaz, foi que houve? Aí ele: pastor, eu me masturbei. Mas como assim? Eu falei lá, já falei para o meu líder, confessei meu pecado. Ele disse que eu estou no inferno, não tem mais jeito para mim. Ah, o sangue ferveu, irmãos. Eu falei: vamos lá no gabinete comigo. Falei: ele está na obra, de volta. Tá não que eu tirei, tá na obra de volta. Você tirou e eu coloquei. Vamos comigo para a minha igreja, meu filho. Você vai comigo, você vai me auxiliar lá na minha igreja. E levei ele para a igreja onde eu estava. Ambos tínhamos a mesma autoridade nesse ministério. Eu vou dizer ao líder geral, pode dizer a quem você quiser: você não vai se matar, está arrependido, confessou o pecado a você. Você não